Bom dia, família tocuista. As pessoas que exprimem dúvidas sobre o profeta Simão Toco, no fundo, eles conhecem melhor a dimensão do profeta que os próprios tocuistas que ele comparam com os outros pastores. As pessoas exigem justificativos bíblicos porque sabem que Simão Toco não é pastor como os outros. Se as pessoas estão a ter dúvidas, é porque não estão a ver a diferença entre a igreja dirigida por um profeta e as outras igrejas dirigidas pelos simples pastores. Todos pregam a mesma palavra com a esperança de ir um dia no céu. E o título de Messias constitui uma circunstância agravante, porque as pessoas vão ser mais exigentes. Queres provas? Por que dizer que temos um Salvador, enquanto que em África a situação está sempre piorando? Onde é que está o Salvador? Como diz ele próprio, isso tem de mudar. Para quando é a mudança? Portanto, a origem das dúvidas é a ausência de resultados. Como lhe disse também o conselheiro. É bem bom saber que o profeta Simão Gonçalves Toco está citado na Bíblia, mas aquilo só terá um verdadeiro sentido caso cumprir a missão, que é de restabelecer a paz no mundo e, sobretudo, impedir essa guerra mundial que está a se profilar no horizonte. Enquanto não haver resultados que vão nesse sentido, as pessoas terão sempre dúvidas. Mas, como já lhe expliquei em várias publicações, o culpado não é o profeta. Como vimos em Isaías 11, a missão é do GC, mas não é ele que dirige as operações. Ele tem auxiliar, tem conselheiro. O nosso problema, nós os tocuistas, é que o conselheiro e o profeta nunca estão em contacto. A causa é a falta de união. Os que trabalham com o profeta não querem deixar os outros se aproximar do profeta, privando-lhe assim do conselheiro. Um exemplo sobre a situação que está sempre piorando em África. Depois do jejum extraordinário, o conselheiro publicou um artigo dizendo que sem a ação do homem não haverá melhorias. Temos que agir. O homem que tem que agir, não é Deus que vai descer na terra para fazer as coisas. E se continuarmos assim, amanhã ainda será mais pior. E vamos fazer mais outro jejum. É normal, no princípio, de pensar que esse homem é maluco. Mas só que com o tempo, tudo que ele disse se concretizou. Mas, embora isso, nunca houve contato com o profeta. Outro exemplo. O conselheiro publicou vários artigos alertando que o perigo está próximo. Até chegou de pronunciar o seguinte: não sacrifica o povo, não sacrifica a humanidade. Mas, até hoje, o profeta não tem conhecimento dessa mensagem. E hoje o mundo vai mal. Falo da guerra no Irão. Todos esses são problemas que serão resolvidos se houvesse contato entre o profeta e o conselheiro. Se alguém falou coisas e se concretizaram, é porque aquilo vem de Deus. E se Deus mostrou, é para o homem executar. E não é mais para Deus descer na terra e vir fazer as coisas. E não é mais para Deus operar milagres. O milagre é esse de nos ter indicado como fazer. Agora, se Deus indicou como fazer e nós não fizemos, a culpa já não é dele, não é do profeta. A culpa é daqueles que impedem a execução das indicações de Deus. E Simão Toco, coitado, não tem nada a ver. Por causa deles, é o nome do Maimônia que está a ficar sujo. Por causa deles, muitos estão a sofrer. Por causa deles, as pessoas começam a ter dúvidas. A missão do profeta Simão Toco não é só de ensinar a palavra, mas é sobretudo de estabelecer a paz, salvar a humanidade. Isaías 11, de 1 a 2 e de 6 a 7. Enquanto não haver contato entre o profeta e o conselheiro, aquilo nunca vai se realizar. A não ser que a pessoa indicada é uma outra. Porque, como se vê na Bíblia, a missão é do profeta, mas não é ele que dirige as operações. Ele tem conselheiro. Vos mostro aqui uma prova concreta, que se o profeta e o conselheiro estivessem em contato, alguns problemas já seriam resolvidos, sem dúvida. O assunto de dúvida sobre o profeta, não sei se quando é que isso começou, mas esse extrato data do fim do ano 2025. Mas sem saber que havia pessoas que tinham dúvidas, em 2024, o conselheiro já tinha dado essa resposta. Aqui está a resposta do jejum e a prova que o profeta Simão Gonçalves Toco está citado na Bíblia.
E isso mostra que, se estivesse em contato, hoje em dia, essa questão já não seria da atualidade. E talvez mesmo nunca se teria ouvido as tais gineiras. Aqui estão, portanto, algumas explicações sobre a situação da África que está sempre piorando e que é a origem das dúvidas sobre o profeta Simão Toko. O que me preocupa a mim é que com esse tipo de publicações, todo mundo está a ver a sujidade que existe nessa igreja, a desordem, a falta de amor que existe entre os membros dessa igreja de Cristo, que tem que ser exemplar. Se não houvesse barreiras, pudesse responder pelos actos que podiam dissipar as dúvidas, em vez de fazer publicações para dar explicações. Mas não tenho outras alternativas. E Caguaco Longueira Vandonga. Obrigado.